Segundo Reis, capítulo 13, e vamos ler dos versículos 10 até o versículo 19. Esta seção do texto, são 3 sessões nesse capítulo, nós vamos ler até o penúltimo versículo da segunda e terceira sessão desse texto. Nós vamos compartilhar com vocês, como vocês estão vendo na tela, o tema: não retenhas as promessas de Deus. E podemos, através da experiência de Eliseu, com Jeoás, ter lições suficientes para que a gente, em nossas atitudes, não venhamos a reter as promessas de Deus em nossa vida. E nós estamos aqui falando de promessas condicionais. Olhando para o texto no versículo 10, ele começa dizendo assim: no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que este levou a Israel a cometer, porém andou neles. Versículo 12. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo o que fez, e ao seu poder, com quem lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis? Joás morreu e no seu trono se assentou Jeroboão. Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue o arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os assírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios, até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Amém. A gente começa nessa égide de introdução, contando aqui os acontecimentos finais da vida de Eliseu.
E ele está aqui com um rei, o rei de Israel. Já Eliseu, em idade avançada, enfermo, uma enfermidade que iria o consumir. O rei vai visitá-lo. E é exatamente esse encontro que vai trazer algumas lições e aplicações para nós, através dessa mensagem, olhando esse contexto, para que a atitude desse rei não seja repetida em nossas vidas e que a gente não tome uma atitude que paralise aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Precisamos hoje aprender a continuar a lutar, a continuar lutando, independente das circunstâncias, de estarmos em uma quarentena, de estarmos em casa, de estarmos limitados, mas sobretudo até impossibilitados de trabalhar e passando as mais diversas situações, algum familiar enfermo, outros sendo enterrados, famílias que não podem velar os seus entes queridos, não podem ter os seus instantes finais, mas sobretudo precisamos também aprender a não paralisar aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Olhando para a história do reinado de Israel, aqui um reino já dividido, o norte e o sul. E esse trecho trata-se de um rei, um governante, um monarca do reinado do norte. Então a história desse reinado transpira uma contínua melancolia sem alívio. E é durante a totalidade desse reino é que Israel está exatamente sob o domínio da Síria, tendo sido reduzida a uma completa impotência, um país tomado, cercado, invadido, constantemente saqueado, seu exército destruído, o tornando impotente. Vendo que o profeta Elias, anterior a Eliseu, estava vendo Eliseu, o cumprimento das profecias de Elias, Azael, levantado por Deus ainda, por profecia de Elias, como um chicote vindo do norte, um sírio terrível. Esse homem estava castigando esta nação e na qualidade de um agente da ira de Deus diante de todas as situações. Olhando para a história, Jeroboão, quando incita a divisão desse estado, se contrapondo ao filho de Salomão, o país se quebra no meio, 10 tribos acompanham o norte, 2 tribos ficam no sul, e esse país vive uma realidade espiritual catastrófica. E percebemos que isso às vezes está envolto de decisões baseadas no nosso desejo, baseadas naquilo que achamos de correto e naquilo que acreditamos que sabemos escolher o melhor para as nossas vidas. Um país tomado de idolatria, uma espiritualidade frívola, uma fé convalescente, uma vida espiritual distante de Deus. Uma nação que pode estar sendo representada pelo povo de Deus nos dias atuais, vivendo uma fé convalescente, uma crença frívola, uma ação sem energia alguma e atitude sentada esperando que alguém faça em nosso lugar. Eliseu, ao encontro com esse rei, ele põe as mãos sobre as suas mãos. Aqui nos dá um sinal de que Deus está abençoando esse homem, mas consagrando ele, pedindo para ele armar o arco. Pede para que ele abra a janela e em direção ao oriente ele pede para que esse rei lance as flechas. Deus está levantando homens para que eles se ponham de pé
diante das circunstâncias, com palavra, com testemunho, com oração, com convicção, com chamado, com fé, com sobretudo ousadia e intrepidez, para que façam a obra de Deus. Outros estão olhando a circunstância, vendo os problemas se tornarem maiores do que seu Deus. O rei assim o fez, porém não lança todas as flechas, lança somente 3. E delas aqui ele dá uma lição do que devemos fazer para não nos conformar com as lutas e dificuldades, sujeitando sua fé a ponto de reter as bênçãos de Deus para a sua vida. Então Deus chama esse rei, pede para ele ter uma atitude de obediência, uma atitude de chamado, uma atitude de convicção, mas sobretudo uma atitude de confiança e intrepidez. E ele, na pequenez de seus projetos e sonhos, ele paralisa aquilo que Deus quer fazer em sua vida. Vamos começar agora aplicando esse texto para que a gente não caia nos mesmos problemas de Jeoás. Olhando para aqui, para essa situação, nós podemos ver que esse profeta era um profeta de grande respeito. Versículo 1. Primeiro versículo, na verdade. 7º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Joacás começou a reinar sobre Israel em Samaria, reinou 16 anos. Parte 11, versículo 11. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, que levou a Israel a cometer, porém, e andou neles. Versículo 11 e 12. Quando os demais atos de Jeoás, a tudo que ele fez e ao seu poder, está registrado no livro dos reis, na história dos reis. Ele morreu e no seu trono assentou Jeoás e Jeroboão, sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Essa é a segunda seção desse texto. Faz uma cronologia o autor para fazer as comparações históricas. Mas aqui traz a mensagem de que esse rei, ele deu continuidade à experiência vivida pelo seu avô, pelo seu pai, pelos seus antecessores. Vários altares estavam erigidos, colunas de adoração. Em toda a Samaria, um lugar inteiro e completo de adoração a falsos deuses. E nós estamos aqui transportando uma realidade que muitas vezes estamos seguindo o curso da história, observando as nossas tradições, a nossa história, percebendo que a igreja, todas as vezes que ela passa suas dificuldades, ela cresce. E mesmo diante da experiência de uma igreja comprimida, nós estamos pensando que a igreja, ela vai ser paralisada, esquecendo promessas de que Deus nos disse que as portas do inferno jamais poderão se apropriar da sua igreja. Onde a palavra diz que o evangelho é poder, portanto é poder de Deus e não devemos ter medo nem vergonha. Onde somos chamados para ser, através da igreja, a revelação da palavra de Deus, que não pode ser revelada fora da igreja. A viver de forma santa, assim como Deus também é. A nos apresentar diante de Deus com os nossos molhos, mesmo olhando para o Salmo 126, semeando com lágrimas, retornaremos com uma alegria, precisando de um avivamento, precisando ser confrontado, e essa realidade dos dias de hoje é bem semelhante à realidade aqui, durante esse período da história.
Precisamos sair do contexto do conformismo, precisamos sair do contexto do comodismo, de uma fé que já perdeu as suas forças, de um rei que não está mais acreditando naquilo que Deus fez. Ele está exatamente continuando a história, correndo as mesmas águas, nos mesmos caminhos, sobre os mesmos hábitos, tendo os mesmos medos, não pedindo a Deus para revelar em si qual é a sua instrumentalidade. E essa primeira parte aqui, ela é apenas um relato histórico, que eu estou fazendo perguntas dentro ainda dessa introdução, para que a gente comece a partir do versículo 14, entender quais são os passos que a gente vai tomar para não reter as promessas de Deus. Mas, amados, antes de tudo, a gente não pode continuar como igreja sem resposta. Precisamos pedir a Deus: Senhor, qual é de fato a sua vontade sobre minha vida? Faça essa pergunta. Qual é de fato a sua vontade sobre a minha vida? Porque na verdade eu só faço perguntas para satisfazer as minhas necessidades. Eu só faço perguntas para ser atendido nas minhas súplicas. Mas a minha pergunta hoje é: o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu quero nessa noite fazer uma segunda pergunta. O meu dom, de que forma o Senhor quer que eu o use? Qual o revestimento e em que área o Senhor quer que eu atue? E uma última pergunta, ainda para contextualizar esse evento histórico nesse momento: onde o Senhor quer que eu vá, realize a sua obra, a sua vontade? Deus vai tratar desses questionamentos, essas tratativas de Deus com a sua vida, bem particular. Se esse rei, ao assumir a Israel, assumir na capital da Samaria, governou 1 década e meia, ele tivesse olhado para Deus e feito essas mesmas perguntas, ele não tinha sido registrado como ato na sua história alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados dos seus pais. Continuou uma história crendo que as promessas dos homens vão ser cumpridas, crendo que o problema que está surgindo, a solução é da mão do homem, crendo tão somente que o visível é naquilo que se confia, e crendo que a confiança está em carros, cavalos e seus cavaleiros. Então agora a gente começa a compreender a partir de Eliseu. Eu vendo Eliseu aqui nessa história, um homem velho, olhando, testemunhando, vivenciando as promessas de Elias da parte de Deus, sendo cada uma delas cumpridas. Versículo 14. Começamos assim dizendo: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, o rei, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele entra na casa do profeta, deitado, enfermo, sofridinho, a saúde já nos finalmente, já recebendo o chamado de Deus para sair de campo, entregar a farda sacerdotal e agora se preparar para ter um encontro triunfante com o seu Deus. Ali naquele momento, no sofrimento final, já tranquilo, vivenciando os seus instantes,
ele recebe a visita do rei. O rei entra, se debruça, chora, faz um teatro na frente dele e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele fala exatamente a frase que Eliseu disse quando Elias estava sendo levado por Deus. Quando Elias está sendo levado por Deus, ele diz: meu pai, carros e cavalos e cavaleiros. E exatamente a frase do fim. Ele está usando uma frase que terminalmente era usada para quem estava chegando no fim da história. Ou seja, ele diz uma frase dizendo: você vai morrer, meu grande amigo, mas eu estou aqui. Simplesmente. E a primeira lição que a gente tem é a reação de Eliseu. Imagine se hoje alguém chegasse na sua casa e dissesse assim: você finalmente alguém chegasse, você não quer escutar isso. E aí, velho, tá pronto para ir? Tá tranquilo? Já você vai. Você não quer escutar isso. Mas nós estamos falando aqui de um homem maduro espiritualmente. E precisamos entender na lição dele. A primeira coisa que eu quero nesse primeiro versículo é dizer que mesmo na circunstância deitado, sofrido, doente, enfermo, esse homem não se nega a abençoar o outro, o rei. Mesmo sabendo quem era o rei. Deus está testemunhando nesse momento que Eliseu tem uma maturidade capaz de, enfermo, não recuar a abençoar o outro à sua volta. Olhando para Jonas, quando ele foge da presença de Deus, tentou, né? Ele, em vez de ir para o norte, ele vai para o sul e pega um barco e se manda para fugir. E ele depois olha para Deus e diz: eu não disse ao Senhor que eu não queria ir. Deus olha para Jonas e diz: de onde vem essa tua raiva? E a pergunta para nós nessa noite: por que você parou, estagnou? Porque deixastes de ser a bênção que eu quero que sejas. Porque a tua boca não é mais a de profeta que eu quero que seja. Porque a palavra que eu dei, o dom da palavra eu coloquei dentro de você, sua boca se fechou. Porque o dom que eu derramei sobre sua vida para que você ore e enfermidade seja repreendida, não que o poder está em ti, mas é o dom que eu derramei sobre você. Então, Eliseu aqui está dizendo para essa noite, para mim e para você, que não pare de abençoar pessoas à sua volta, mesmo que você esteja com bastante dificuldade ou muita luta. Está faltando a comida, a luz apagou, as circunstâncias chegaram e você só está de reclamação, de mimimi, de murmuração, mas não é isso que Deus quer de você. De decepção, de solidão, de tristeza, de abandono, de não ter ninguém, de querer ser suprido nas suas necessidades. Deus vai cuidar de você, mas Ele está dizendo: primeiramente preste atenção na vida desse homem, que poucas coisas ele conquistou para si mesmo, mas simplesmente ele olha para o desafio de um homem perdido e ele não deixa de levantar para dar uma palavra final de consolo àquele que está caído. E muitos de nós, numa soberba espiritual, achando que está num nível de santidade maior do que do outro, olha e diz: está vendo? Olha como está, olha quem era, como vive hoje. Porque nós vivemos um evangelho de resultados imediatos, mas a subjetividade de uma pessoa, Deus vai tratando com ela aos poucos. Deus vai fazendo uma cura gradativa. Há casos em que Deus opera a plenitude, uma plenitude de poder, mas não foi toda a sua plenitude. Deus derrama graça na vida de uma pessoa. E então a gente pode ver Jeoás, o rei, ao ouvir o profeta, que estava prestes a morrer, ele sente o desejo de visitá-lo.
Isso. Não porque o profeta era uma fonte de inspiração, mas era um motivo de respeito. Porque se fosse motivo de inspiração, as palavras, por mais atravessadas que tenham sido dadas para esta nação em desobediência, quando alguém se volta para Deus, Deus muda o quadro. Se Deus não está operando algumas coisas na sua vida, primeiro preste atenção se você está no centro da vontade dele, fazendo aquilo que ele quer, e se tudo que ele está fazendo, você está fazendo da vontade dele, é porque há um tempo ainda para acontecer. Então, duas coisas: não chegou a hora, ou as alianças com Deus estão quebradas. Não façamos alianças com Deus de engano. Deus não se engana. Nós é que nos enganamos. O rei faz uma visita, na verdade, social. E o que nos chama a atenção aqui é que mesmo no estado de enfermidade, esse homem não encontrou desculpa, como muitos de nós encontram desculpa, para abençoar aquele que estava ao seu redor. Ele encontrou um motivo, se levantou e abençoou. Essa situação é de um encontro marcado, não somente de ações proféticas. Aqui não está esse encontro marcado somente de ações proféticas, mas está aqui de lições profundas que estamos tentando extrair de uma forma riquíssima, de alguém que adora e serve a Deus com os propósitos certos diante de Deus. Simples. Quero que você entenda isso, meu irmão. O homem está na cama e se levantou para adorar a Deus, e se levantou para abençoar. Eu quero que você diga, em nome de Jesus hoje, se há vontade no seu coração, eu quero adorar ao Senhor, e aquelas 3 perguntas que a gente usou para contextualizar, do versículo 10 até o versículo 3, faça isso nessa noite sem nenhum temor. E se não lembrar, fica tranquilo, que a live está sendo gravada. Avançando, indo agora para o versículo 15, quando ele diz: então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Então ele olha para o rei, encontra um arco, um saco de flechas, diz: pega o arco e as flechas. O rei, no respeito, foi e pegou o arco e as flechas. Então, esse segundo ponto é entendendo que a gente precisa reconhecer a vontade de Deus. A ordem nesse momento era pegar o arco e as flechas. Na cabeça do rei, o que esse homem quer fazer? Qual é a ideia aqui? Eu vim visitá-lo, ele manda pegar um saco com flechas. Por acaso eu vou disparar uma flecha em alguém? É um presente que ele está me dando. Ele ficou imaginando qual era a ideia naquele momento, apesar de poucos instantes. E a ordem relacionada ao uso do arco e das flechas estava exatamente relacionado com a vitória. A instrumentalidade que Deus está dizendo para ele: eu vou usar esse arco e essa flecha como um sinal para que você entenda o que eu vou revelar aqui agora, nessa tarde, para você, homem. Portanto, eu quero que você aprenda uma segunda lição aqui. Reconheça a vontade de Deus. Quais as coisas das quais Deus tem falado outrora, lá atrás. Você não lembra mais. Você colocou na caixa do esquecimento. Hoje Deus diz: destranca a caixa das promessas. Põe uma do lado da outra. Tira a poeira de cima das minhas promessas. Você está brincando com elas. Eu vou falar contigo e elas vão tomar verdade hoje. Então, era uma nação sofrida na mão do diabo. Vidas sofridas aí afora, nas mãos do diabo, elas estão sofrendo, e essas vidas, elas pertencem à igreja, elas estão nas mãos de Deus, elas não estão na possessão do diabo.
O diabo está de brincadeira a se andar com elas, mas na hora que a gente chegar com o impacto dos filhos da luz de verdade, o diabo tem que fugir. Não é você que tem que fugir. Os crentes estão fugindo da luta, estão fugindo da oração, estão fugindo das coisas importantes, de aprender o evangelho, de ler a palavra, de orar e de pregar. Então não estamos lendo a palavra, estamos com sérios problemas na nossa fé. De fato somos crentes? Estamos sem oração, estamos sem pregar a palavra, estamos sem propósito. E sem propósito não se vive. Temos propósitos para ir para a praia, para ir para tudo que é canto, para fazer muitas coisas, mas não temos propósitos para uma vida de santidade, uma vida de trabalho com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem uma coisa que Satanás é especialista, sabe o que é? Paralisar crente com conforto. Toma, mais, enche, mais. Está tão cheio que ele não consegue não consegue olhar para onde guardar as coisas. E na verdade ele fica contemplando vitórias, achando que na verdade é Deus mandando, é o capeta paralisando. Paralisa com coisa. Tira as coisas do meio e substitui elas por pessoas. Você não vai levar nada para o céu. É pessoas que você vai apresentar diante de Deus. Nem que você chegue lá no céu com aquele corpo do Jesus do Mel Gibson, todo riscado. Então a sua vontade é algo que precisa ser seguido. A primeira lição que a gente aprende nesse versículo 15, o primeiro ponto, é que a vontade de Deus é um norte para ser seguido. A vontade de Deus é uma coisa deliciosa, é uma estrada, um trilho, é um caminho a ser seguido, é um caminho a ser trilhado, não é uma opção. Vontade de Deus na sua vida não é opção. Mas existe uma outra coisa aqui. Não foi Deus que foi pegar o arco nem as flechas. Então eu quero te dizer que para de ficar sentado orando e pedindo a Deus, porque está na hora de tomar a posição de um guerreiro de Deus. Para de ficar sentado olhando e pondo tudo na conta de Deus, porque não é Ele que vai pegar o arco, nem é Ele que vai puxar, retezer o arco. É você, é eu. Então é necessário a sua participação no processo das bênçãos de Deus. Pessoas ficam feito maluco correndo atrás de bênçãos por aí afora. Que crente imaturo é você? Eu quero dizer que a vitória de Deus não precisa ser correr atrás dela, é ela que vai ao seu encontro, porque a vitória está pautada num lugar. Você está no lugar da vitória de Deus, ou você está correndo por aí e procurando coisa que Deus não quer lhe dar? Você está procurando vitória em oração terceirizada. E Deus diz: fala comigo que eu te digo como é que vai ser o negócio. Para com isso. Faz a tua parte, para que as promessas sejam cumpridas. É necessário ter fé, envolvimento e participação. Tenha fé. Se você está vendo, não é fé. Se você não está vendo, começa por aí. Se envolva. Como vou fazer isso, Deus? Participe. Porque aqui são promessas condicionais. Essas são as promessas que Deus diz: começa por você. Não vai ser eu que vai pregar o evangelho. É a sua boca ou o seu testemunho. É você que vai orar e a enfermidade vai sair. É você que vai enfrentar a possessão e as enfermidades demoníacas e os demônios e toda a corja que vem lá dos infernos vai ter que sair. Eu estou mandando. Se eu estou mandando, faça. Portanto, quando a gente olha para o capítulo 18 e 19 de Gênesis, a gente vê Deus falando com Abraão, dizendo: olha, eu quero dizer que você saia da sua casa, vá para onde eu disser. Disse que faria nele uma família numerosa, que iria transbordar essa família na terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que isso fosse concretizado, materializado, Abraão tinha que fazer a sua parte. Sair
Está ali, do conforto de papai e mamãe, naquela situação bem cômoda. Se estamos vivendo uma espiritualidade cômoda, é hora de ter atitude. O rei pega o arco, pega a flecha. Ele entendeu a vontade de Deus. Ele não tomou decisões para paralisar as promessas sem entender. Ele de fato entendeu. E a gente vai ver aqui progressivamente esse entendimento. Quer ver outra coisa? Paulo lembrando a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. Timóteo, presta atenção. Lembre-se das profecias a seu respeito. Você não está fazendo as coisas sem perceber que antes de você estar fazendo, foi profetizado. Então lembre-se de fazer a sua parte, combata o bom combate, Timóteo. Vai fundo, meu irmão. Eu te abençoo. Então a gente sai do versículo 15 um pouco agora, dá um bypass. Vai para frente um pouquinho. 16. Olhando para o 16. Olha que coisa linda. Eliseu disse ao rei: empunhe o arco. Lá vai o rei empunhando o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Olha que coisa linda a gente pode perceber aqui. O rei prepara o arco, deixa ele a ponto de lançar. Eliseu vai e põe a mão sobre a mão do rei. Olha que coisa linda. Terceiro ponto nessa noite para você. Receba a bênção e aceite. Se Deus disser assim, vai pregar nos confins da terra, receba e aceite. Se Deus disser que você vai ser um engenheiro, seja o melhor. O médico, seja o melhor. Se Deus disser que você vai usar a sua boca para profetizar, profetize em Deus, faça o melhor. Busque aperfeiçoar seus dons. Ele recebe nesse momento a bênção. Olha a quantidade de sinais que tem esse texto para mim e para você nessa noite. Primeiro, se levanta doente para abençoar. Abençoe. Deixe de medo e de reclamar. Comece a ser uma bênção para Deus na terra. Cuidado com as atitudes que você toma com outras pessoas, criando nelas as empatias sem motivo. De modo que agora você vai perceber que Deus tem uma vontade para a sua vida. E nesse terceiro ponto, ele recebe a bênção sobre suas mãos. Então ele entendeu que estava sendo abençoado. Ele vai visitar um moribundo e recebe uma bênção. Agora o homem percebe que há duas coisas aqui. E há duas coisas na vida cristã que a gente precisa desenvolver bem. Primeiro, o amor de Deus e o seu conhecimento. Precisamos do amor para ter vida abundante, intrepidez. Mas, sobretudo, precisamos do seu conhecimento para não ser somente fervoroso e infantil. Precisamos das duas coisas. Esse homem precisaria desejar conhecer a Deus e o seu amor por Ele. Desobediente, praticando coisas erradas, mas Deus vai fazer na vida dele ali, vou te dar uma oportunidade para a mudança a partir de hoje. De modo que a atitude parecia uma realização sem força. Por quê? Porque o caráter dele era um caráter vacilante. Isso pode acontecer com nós. Estamos sujeitos ao mesmo tipo de fraqueza. Mas a mensagem é para que você não tenha essa atitude dentro de você. Amém. Obrigado. Não podemos ser como Jeoás. Deus está abençoando sua vida. Está faltando nada. Você tem crescido, mesmo no pouco. Ele vai te acrescentar mais. Está cuidando de você. A gente olhando para cá, para esse versículo 16, a gente percebe três coisas. Primeiro, o milagre nunca vem na proporção do poder total de Deus. Olha que coisa tremenda. Deus curou cego, leproso, aleijado,
retirou de uma tumba de 4 dias um morto, curou uma pessoa sem nem ter visto, à distância, só uma palavra dando a ordem. Uma mulher tocou em sua roupa, foi curada. E eu estou dizendo aqui que o milagre nunca vem na proporção total do poder de Deus. O poder de Deus é derramado em porções. E não é porque ele é mesquinho. É porque o tamanho da sua glória nos deixaria apavorados, assustados. E ele faz essa didática do gradativo para que a gente compreenda e valorize cada instante. Deus se revela gradativamente para Jeoás. Fala com ele, revela seu plano. Diz o que ele tinha que fazer. Toca em suas mãos, o abençoa. Manda lançar as flechas. Diz como vai resolver todos os problemas. Deus não vai invadir a sua vida e encher de derramamento de poder sem que você transite pelas ações. Caminhe gradativamente pelo agir de Deus. Ele não vai explodir os problemas e tirar da sua frente. Ele vai derrotando cada inimigo, cada circunstância, cada luta na sua frente, gradativamente, para você ver o poder gradativo de Deus e a didática de cada ação dele na sua vida. Então você está impaciente. Não fique assim. Pare com a impaciência. Hoje não é dia para isso. Hoje é dia de confiar e deixar Deus tratar cada coisa no seu tempo. O milagre, ele vem à medida gradativa do quanto decidimos confiar, porque assim é fácil. O problema aparece e Deus esmaga. O problema aparece e tudo Deus atropela na nossa frente. Não. O quanto você confia nele. Há uma luta, há uma enfermidade, há uma circunstância e você não experimenta a confiança. Então, se você não experimenta confiança e não deseja a presença desse Deus na sua vida, isso aqui começa agora, o primeiro momento onde você está retendo suas promessas. Porque aquilo que ele te prometeu, você armazenou na pasta da gaveta do esquecimento, ou na gaveta do depois, ou na gaveta do não acredito. Então, você precisa decidir nessa noite o quanto você crê e o quanto você quer experimentar de Deus. O quanto você crê. Porque quando a coisa não acontece, você chuta o balde, você quer agir à frente e dizer, Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Então naquele momento o plano de Deus era para que Jeoás vencesse o inimigo por definitivo. Deus não quer que você vença um negócio de pedaço. Deus não quer que você supere as dificuldades em partes e arraste uma coisa para o resto da sua vida. Ele quer que mesmo uma tribulação que está com você, ela seja motivo de sua glória. Olhando ainda para esse contexto, a gente pode ver um terceiro ponto. Então a gente caminha no texto. O rei fez assim. Eliseu pôs as mãos sobre a mão dele na janela, disse, joga uma flecha. Ele abriu a janela, continuou e ele disse, atire, homem. Ele lança a flecha. E ele disse, essa flecha que você lançou é a flecha da vitória de Deus na sua vida. Abra a janela da vida para você e lance a flecha de Deus hoje. Você crê assim? Então confie nele. Porque se você está lambrindo a janela da vida e lançando flecha por sua conta, o alvo pode estar em cima, essa flecha cai antes. Mas se esse alvo e a flecha e o arco for vontade de Deus, a mão dele está em cima da sua mão, mandando bênção,
Pode lançar a flecha com o olho fechado. Flecha da vitória contra os inimigos. Você vencerá os assírios, lá em Afeca, até acabar com todos eles. Aí o ponto aqui, terceiro ponto, o milagre não vem na medida que você, o milagre vem na medida que você confia e se apoia em Deus. Mas o milagre não vem se você não confia e se você toma as atitudes erradas. Não vem milagre. Você fica só pensando que podia ter acontecido. Quantos crentes estão com os seus dons irrevogáveis, mas enterrados? Quantas bênçãos Deus já derramou na vida e há lembrança nenhuma? E quantas vitórias Deus quer conquistar a partir de você, que em vez de ir na caravana para Nínive, você pega um barco para Tarsis. Você confia em Deus assim? É assim que você quer receber vitória nessa noite? Eu quero dizer para você o seguinte: Eliseu disse: pegue as flechas agora. Ele pegou um saco com 10 flechas, sei lá, 8, 9. Lançou 3. Por que ele só lança poucas flechas? Porque ele não estava entendendo o que aquele homem queria. Quer dizer, ele até entendeu, compreendeu bem. Porque ele não podia dizer nunca que Deus não tinha falado com ele, que ele disse: essa é a vitória do Senhor. É a flecha lá contra os assírios. É a flecha, ainda disse o lugar onde a vitória ia acontecer. Mas ele não estava confiando exatamente na providência de Deus. Ele estava confiando nos exércitos dos países vizinhos, parceiros para vencer. E aí uma bobeira grande é confiar que a solução dos nossos problemas está pelas vias humanas. Ela pode até ser realizada pela mão de um homem, mas é Deus que derrama a vitória por alguém. Pode ser até um ímpio. Portanto, Eliseu ficou indignado, ficou triste. Ele sabia que a vitória só duraria 3 batalhas. Ele disse bem. Ele ficou indignado e disse: você só vai agora ter 3 vitórias. 3 vitórias, 3 lampejos de vitória. A definitiva você perde. Porque você não confiou o que deveria confiar. Deus te levantou hoje para ser um homem na história. E você não quis escrever o seu nome. Eu quero concluir dizendo 2 coisas. Eu quero falar sobre não aceitar a circunstância que a gente está vivendo, ou outras que você está vivendo, e ter atitudes em Deus. Eu quero falar sobre o poder do inconformismo. Esse poder do inconformismo, ele vai nos ajudar a não reter as promessas de Deus. E o que é isso? O que é esse poder? É exatamente quando Deus encontra em alguém que não quer limitar o agir de Deus na sua vida. Primeira coisa é essa. Não limite o poder de Deus na sua vida. Deixe Deus lhe trabalhar. É quando Deus encontra em alguém a coragem e a vontade para quê? Abandonar pecado. Simplesmente. É quando Deus encontra na vida de alguém que tem vontade e coragem para buscar uma vida de santidade. Quer ver outra coisa? É quando Deus encontra alguém que não vive no saudosismo das coisas que fez lá no passado. Esqueça o passado. Aquele tempo era bom. Bom é hoje, agora. É quando a pessoa busca unção e viver olhando para as experiências, aprendendo com ela de Eliseu e de Atos dos Apóstolos. Quando a gente vê homens com plena convicção. É quando Deus busca e encontra alguém
que não quer ser desobediente. Se você é desobediente, complicado Deus fazer aliança contigo. Alguém que não quer ser desobediente é quando Deus encontra alguém que não quer se desviar da sua vontade e ter um definitivo encontro de amor, perdão e santidade. Você quer ter esse encontro de amor hoje? Estamos aqui, uma live, em intrepidez diante de Deus, com coragem, mas com temor e dependência dEle, porque é Ele que fala aqui hoje, para mim, para a sua vida. Receba o amor de Deus hoje. Se quer aceitar Jesus, escreva aqui no chat. Eu te procuro depois aqui na conversa. Ligo para você. Se você quer receber esse perdão de Deus, receba perdão de Deus e assuma esse perdão. Se você recebe e assume esse perdão, é evidente que o passado deste problema Deus pôs no esquecimento. E se você quer uma mudança na sua vida para alianças e não legalismo, religiosidade, regra imposta por você mesmo, Deus quer que você viva em santidade. Diga amém. Glória a Deus.